Oi, gente, tudo bom? No vídeo de hoje a gente vai saber o que são condições, como criar condições, né? Então, acho que a primeira pergunta que a gente deve se fazer é o que é uma condição. Bom, uma condição é uma expressão que pode ser verdadeira ou pode ser falsa. No mundo real, a gente está cercado de condições. Por exemplo, no trânsito, se o sinal está vermelho, a gente deve ficar parado. Se o sinal estiver verde, a gente pode então prosseguir no nosso caminho. Isso é uma condição. Então, eu trouxe aqui um exemplo para a gente de uma estrutura de um algoritmo que vai definir se uma pessoa ela é alta ou não. Então, para isso, a gente tem que criar uma espécie de régua para que a gente possa, então, definir uma altura base, que nesse caso é 1,75 m. Então, se as pessoas estiverem acima dessa média, então são consideradas pessoas altas. Para isso, a gente vai coletar várias informações de várias pessoas diferentes. Por exemplo, pessoas com 1,60 m são classificadas como baixas e pessoas com 1,90 m, por exemplo, são classificadas como pessoas altas. Tudo isso porque a nossa condição é acima de 1,75 m são pessoas altas e abaixo desse valor são pessoas baixas. No exercício passado, a gente trabalhou ali com um algoritmo que coletava notas de um aluno. Então, a gente tinha aí as 3 notas de um aluno, pegava essas notas, somava essas notas e então tirava uma média. Se essa média fosse então abaixo dos 7 pontos, o aluno estaria reprovado. Se fosse acima dos 7 pontos, o aluno estaria reprovado. Para isso, a gente explorou também condições. Como que a gente cria condições em Kotlin? Para criar condições, a gente precisa comparar valores. E para comparar valores, a gente utiliza os valores, os operadores condicionais. Como, por exemplo, maior que, menor que, menor igual, igual, diferente ou idêntico. São os principais operadores que a gente utiliza para comparar grandezas e também status. Por exemplo, no programa da média que a gente fez no vídeo passado, a gente basicamente tirou essa média e a partir desse cálculo matemático fez uma comparação entre média e pontos. Qual que eram esses pontos? Eram 7 pontos. Como expressar essa condição? A gente utilizou ali o operador de grandeza maior que, porque era a condição que a gente queria. A gente queria passar dessa condição de 7 pontos para que a gente alcançasse ali um índice ou um status de aprovação. Então, para isso, a gente utilizou média maior que 7. E aí, como qualquer uma condição, a gente tinha aí 2 valores, um valor verdadeiro ou um valor falso. Em lógica de programação, a gente converte isso para um tipo de dado que o computador possa entender, que no caso são os valores true para verdadeiro e valores false para valores falsos. Agora, como que a gente lida aí com esses operadores, com esses resultados, na verdade, true, false, true, false? Como que a gente controla o fluxo desses valores? Para isso, a gente utiliza uma estrutura de condição de fluxo que é o if. O if, como a gente viu no vídeo passado, ele precisa de uma condição. A gente já aprendeu a criar condição utilizando ali os operadores de comparação de grandezas. Então, a gente já aprendeu a lidar com isso. Então, para isso, a gente precisa usar o if mais essa condiçãozinha. Então, qual é a nossa condição? Se essa condição for verdadeira, como que a gente utiliza isso, né? Se a nossa condição for verdadeira, então eu posso utilizar dentro do bloco if e executar qualquer código deste bloco que ele vai cair, vai executar se, somente se, essa condição é verdadeira. Mas o que acontece se essa condição não for verdadeira? Bom, eu vou continuar meu código ou então eu posso forçar um bloco de execução se essa condição falhar, que aí eu utilizo o bloco else. O else ele só é acionado quando essa condição for falsa. Então, desse jeito, eu tenho meu controle de fluxo. Se a condição for verdadeira, eu uso o bloco if, tudo que estiver dentro do bloco amarelo aí, eu consigo executar. Se não, eu executo o que está ali no bloco else, no bloco em azul. E será que a gente pode trocar essa ordem dessas condições? Será que a gente pode inverter, colocar o else acima e o if abaixo? E a resposta mais curta para isso é não. Para fazer esse exercício, a gente vai tentar ler aqui. Se não, eu executo alguma coisa, se a minha condição... Fica estranho de ler, né? Só de ler aqui entre os dois blocos que fica estranho. Então, sintaxicamente, não é possível a gente fazer esse código rodar
e também a leitura dele já não é compreensível. E a ideia das linguagens de programação é deixar que o nosso código seja compreensível para a gente. Então a gente volta ali à nossa estrutura original, que é o if acima e o else abaixo. Agora a gente vai fazer um exercício simples aqui. Vamos pegar aquele mesmo exercício da média. Então, para isso, a gente utilizaria, e utilizou até no vídeo passado, a estrutura if. E para isso, a gente precisou da nossa condição. Lembra que eu falei que a gente já aprendeu o que é uma condição? E qual que era a nossa condição? A nossa condição é que a média fosse maior que 7. Se a média for maior que 7, o que a gente fez no exercício passado? A gente utilizou esse bloco if e colocou uma mensagem para o usuário. Aluno aprovado. A média é maior que 7. Mas se a média não fosse maior que 7, o que a gente fazia? A gente pegou, criou um bloco else e colocou a seguinte mensagem: olha, o aluno foi reprovado. Então aqui a gente começa a a manipular o fluxo do nosso código através das estruturas if e else, sempre atrelados a uma condição. Agora imagine o seguinte problema. A gente tem a média, mas agora a gente tem que classificar, por exemplo, as notas desse mesmo aluno entre a nota A, entre a nota B e a nota C. Notas C são abaixo dos 7 pontos, entre 7 e 9 pontos temos as notas B e acima de 9 pontos é um aluno que tirou nota A. Como que a gente vai fazer isso? Para isso, a gente tem que falar sobre múltiplas condições. E para isso, eu vou criar um vídeo especialmente para esse tipo de condição, para esse tipo de situação. A gente pode explorar aí as múltiplas condições. Então, para isso, eu aguardo vocês no próximo vídeo, numa próxima aula. Muito obrigado.